Um dos maiores destruidores de relacionamentos é o ciúme. Todo mundo gosta de um pouquinho de ciúme, aquele cuidado que mostra que você se importa com a outra pessoa. Mas ciúme ao extremo, fruto da insegurança ou provocado pela outra pessoa, pode ser fatal para a relação. E muitas pessoas, Cristiane, mais do que imaginam, sofrem com esse tipo de problema. É frustrante, Renato, tanto para o ciumento quanto o que sofre com o ciúme do parceiro. Porque você sabe que há amor ali, né? Os dois se amam, mas por causa do ciúme, eles vivem brigando. Eles vivem vendo, ela ou ele vive vendo coisa que não existe, por exemplo. Então, o parceiro do ciumento não tem liberdade, não pode atender o celular, não pode sair, não pode estar em algum lugar sem estar o tempo todo respondendo textos no WhatsApp. Quer dizer, é muito difícil viver um relacionamento com uma pessoa ciumenta. E a própria pessoa ciumenta também vive o inferno pessoal. A insegurança faz essa pessoa se sentir inferior, se sentir sempre menos do que os outros, sempre pensando que o parceiro vai trocá-la por outra pessoa. Nós vamos conhecer aqui hoje um casal que viveu isso na pele, das piores formas possíveis. Você não imagina o que eles foram capazes de fazer e que passaram nas mãos um do outro por causa dos ciúmes. Vamos conhecer aqui a Natália e o Richard, que estão aqui no estúdio com a gente. Tudo bem? Tudo bom. Bem-vindos. Obrigada. Então, vamos começar já pelo extremo, né, Richard? Eu entendo que você se matriculou na faculdade da Natália só para vigiá-la na sala de aula. Foi isso? Sim, foi isso. Quando ela optou por estar fazendo a faculdade, né, já passou um monte de coisas na cabeça. Um monte de homem, amigos, bagunça, e não estudar, que era o principal intuito dela, né? E foi, um dia eu cheguei para ela e falei assim, eu vou me matricular e a gente vai fazer o curso junto, que eu também tenho interesse em aprender. Ah, você não falou para ela a sua intenção? Não. Inicialmente? Não. Aí nós se matriculamos, começamos a faculdade. Nos primeiros 2 dias foi tudo normal. Depois disso começou o inferno. Por quê? O ciúme, ele faz a gente imaginar coisas impossíveis, né? E nós começamos a frequentar a universidade e nos dias, assim, ela entrava na classe e ela não podia se mexer. Ela mexia o pescoço e já falava, você está olhando para onde? Quem que você está olhando? Não podia ter contato com ninguém, eu sentava na carteira atrás. E eu avisava ela, se ela olhasse para o lado, que eu ia arrumar uma dor de cabeça ali na classe, né? Uhum. E foi assim que nosso relacionamento começou. Você devia ser aquele casalzinho, vocês deviam ser aquele casalzinho que fazia questão de ficar de mão dadas na faculdade, né? Assim, o tempo todo, para mostrar que ela me pertence. Não é porque né, eu gosto de estar com você. Não, ela me pertence, ele me pertence, né? Sim. No intervalo, era assim, todo mundo saía para fora da sala de aula e, tipo, eu tinha que ficar ali com ele. E ele já avisava, olha, se você falar com alguém, se você olhar, eu vou puxar o seu cabelo, eu vou fazer briga, você vai ver a confusão que vai sair nessa faculdade. E eu ficava tensa, com medo. Eu não prestava atenção na aula, eu ficava só pensando, nossa, eu não posso olhar para o lado, eu não posso fazer nada. Então, parecia um robô na mão dele, né? Você brigava com ele? Brigava também. Mas assim, o medo também que eu tinha de falar alguma coisa e ele ser nervoso, então eu também ficava um pouco retraída, assim. Então eu falava, se eu falar alguma coisa pra ele, ele vai ficar nervoso e vai acabar dando mais confusão. Então era isso que acontecia. Vocês na sala de aula ficavam nesse vigiar, ele ficava te vigiando. Sim. Como que você sentia? Como que você reagia a isso? Você resistia? Você fazia coisas para provocar? Como que era? Tinha algumas vezes que quando ele chegava a ser extremo nos ciúmes e eu achava que ele estava mandando em mim e eu não gostava. Então eu também reagia assim, se ele gritava, eu gritava mais. Ou se ele falava assim, Natália, não vai com tal roupa para a faculdade ou para algum lugar, eu falava, não, aí que eu vou, porque ele está querendo mandar em mim e eu não vou aceitar isso, porque se eu deixar ele mandar aí, que eu vou me sentir enclausulada mesmo, não vou poder fazer nada, nem respirar. Porque eu já era totalmente dominada por ele. Então, eu achava que se eu desse mais uma abertura, supondo, por roupa, por amizade, aí que ele ia me trancar mesmo, assim, me fechar do mundo. Então, era isso que as pessoas viam. Quer dizer, você extremamente ciumento, você resistente. Mas vamos agora um pouquinho mais fundo e entender de onde saiu isso.
Vocês estão juntos hoje há 4 anos, é isso? Isso. 4 anos. E como que foi o começo do relacionamento de vocês? Vocês traziam na bagagem já esse ciúme de relacionamentos anteriores ou da bagagem do passado, da criação? Ou foi algo que desenvolveu dentro do relacionamento? Não, eu já trazia uma bagagem, né? Meus pais tinham muitos problemas no casamento, então eu achava aquela discussão, aquela traição que houve no relacionamento deles normal, né? E eu tive outros relacionamentos antes de estar com a Natália e também tudo que eu não fiz certo nos outros relacionamentos, eu continuei não fazendo nesse, que era um ciúme doentio, que era aquela insegurança que eu passava para minha companheira. Eu queria colocar dentro de uma caixinha, né? Eu queria ser o capitão ali. Eu tinha que mandar e ela tinha que obedecer. Se eu não obedecesse, gerava esse atrito. Então, de outros relacionamentos, ciúme, traições, né? Eu fui um rapaz que eu nunca fui fiel às minhas antigas companheiras, né? Ah, você traía. Eu traía. Foi traído também outras vezes? Não. A gente nunca sabe, né? Mas assim, até onde eu sei, não. Então, assim, mas já tive situações muito desagradáveis da outra pessoa chegar, me ver com outra pessoa, e eu achava aquilo normal. O que eu tentava fazer? Eu tentava reverter a história. Ah, eu fiz porque você não me deu atenção, eu fiz porque você não é uma companheira legal. Então, assim, eu tentava inverter o jogo, tirar o meu erro e passar o erro para minha companheira. E você chegava a sair com meninas que tinham namorados, que eram comprometidas, não? Já cheguei a sair. Saí sim. Então você não confiava nos homens como você, né? Sim. Mesmo sabendo que a Natália tinha namorado, talvez teria alguém que iria dar em cima dela. Isso. Essa era a minha insegurança, né? Eu não queria ficar para trás de alguém chegar e falar assim, ó, vi a sua namorada com alguém, né? A gente, como aquele masculino, a gente nunca quer, né, ser inferior, a gente quer sempre ser o melhor. Então eu tinha esse receio. Talvez por isso que eu a vigiava tanto, né? Todos os lugares que eu ia, eu tinha que ficar com ela do lado para as pessoas verem que ela era minha companheira, para não correr o risco de alguém chegar até ela, de tentar algum contato com ela e eu me exaltar, né? Então, assim, a minha forma de mostrar era essa. E você se sentia mal por essa atitude sua? Me sentia. Na hora que a gente pratica a atitude, a gente acha normal, mas depois a gente vê que, pô, falhei mais uma vez, né? Não é legal. Tem até uma situação que um dia ela me falou assim, chorando, que eu enclausulava ela, que ela tinha medo de sair comigo porque eu podia gerar alguma dor de cabeça, um problema. Então foi assim, sabe, através dessas falas dela que eu comecei a me policiar. Eu falei, poxa, eu tô errando. Mesmo não querendo errar, a gente ia lá e errava, né? Porque o ciúme é algo que transpõe o nosso limite ali. E você, às vezes fazia assim, fingia que não via e você tentava assim, eu não vou fazer questão, eu não vou brigar por causa disso. Aí você ficava ali aguentando até que não aguentava mais? Sim, eu me remoía muito, né? Eu ficava e eu não conseguia esconder, né? Ela olhava e falava, o que aconteceu? Aí eu já abria a boca, já nervoso, porque aquela raiva ia, né, aflorando dentro da gente, até a hora que a gente explodia. Então, assim, foi bem complicado. Qual a pior cena de ciúme, assim, além desta questão da faculdade? A que você lembra que você causou um dia? Bom, a gente saía, ela não podia olhar para o lado em restaurante, que eu batia na mesa, que eu queria ir embora. Na faculdade, uma vez, nós discutimos por conta que tinha um senhor conversando com ela e eu falei, o que você está dando bola pro senhor? E aí a gente saiu dali aos berros. Nós entramos no carro, fomos discutindo até o caminho, até que eu me exaltei muito, eu falei, eu vou parar o carro, eu vou me matar. E eu encostei o carro, ela chorando, se encostou ali, sentou na calçada e ficou chorando, e eu comecei a quebrar tudo que eu via na minha frente. Árvore, muro, socava tudo. Quando o ciúme tomava conta da minha pessoa, eu me exaltava ao ponto de ficar cego. Você não achava que não dava para continuar nesse relacionamento com isso acontecendo, né? Eu também era geniosa, rixosa, não conseguia me controlar também. Se ele começava, tinha dia que ele falava assim, eu vou começar a quebrar tudo. Eu falava, então a gente vai quebrar junto, porque eu também vou começar. Então, eu tinha momentos que eu falava, não vai rolar a gente ficar junto. Porque duas pessoas extremamente
ciumentas, possessivas, não ia ter como ficar junto. Eu pensava que eu teria que encontrar alguém que fosse mais calmo e eu que ia ser, então, a explosiva do relacionamento. Tinha que ser, assim, um equilíbrio. Eu achava que alguém tinha que ser explosivo e a outra pessoa mais calma, quieta. Você tinha amigas, amigos ou você não podia ter? Não, eu não podia ter. Nem amizade com outras mulheres. A gente tinha, na época, Facebook, outras redes sociais, e o Richard falou, você vai excluir tudo. Você não pode ter mais contato. O WhatsApp a gente não tinha. A gente não tinha Facebook. Então, assim, eu não tinha contato com ninguém, a não ser a minha família. E olhe lá. E as pessoas do meu convívio de trabalho, só. Então, de onde vinha o seu comportamento? Você, de certa forma, dizia para si mesmo, não, ele não vai mandar em mim, né? Você resistia, mas ao mesmo tempo continuava no relacionamento, com tudo isso aí, porque era sufocante. Então, de onde vinha isso? Você já era assim lá atrás, você trouxe isso para dentro do relacionamento, ou isso desenvolveu dentro do relacionamento com ele? Não, isso, na verdade, era interiormente meu, porque eu tinha um complexo comigo também. Então, eu achava incapaz de também arrumar alguém melhor ou alguém que fosse menos ciumento, eu achava incapaz. E eu também, como eu tinha esse complexo dentro de mim, se alguma mulher chegasse num ambiente bonita, que eu batesse o olho e falava, não, eu acho essa mulher bonita. Então, eu queria tirar ele dali, do foco. Eu não queria, não olha, ficava chamando o foco pra mim, porque eu tinha medo dele olhar e, de repente, se atrair por essa mulher. E eu falava, não, aí também não pode. Então, isso era dentro de mim, já vinha antigamente, porque eu não tive outros relacionamentos. Isso era uma coisa que era interior mesmo. Como você começou a se achar inferior inferior às outras mulheres? Foi algum comentário que alguém fez a respeito da sua aparência? Você se achava incapaz intelectualmente? O que era? Sim, eu me achava incapaz. Se alguém fizesse a faculdade, eu falava, e terminasse, eu falava, mas eu acho que eu não vou ser capaz de concluir esse curso, eu não vou ser capaz de chegar nesse nível de emprego. Era em tudo, na verdade, esse complexo. Não era só no meu relacionamento, era em tudo. Então, obviamente, você se sentindo inferior, você se comparava, ele também... Você tinha um certo ciúme da sua parte com relação a ele. Não era só ele com respeito a Não, você. eu também tinha ciúmes, assim, não tão exagerado quanto ele, mas eu tinha de vasculhar telefone, celular, senhas, assim, de tudo eu queria ter, porque eu queria saber do que ele estava fazendo. Dos antigos relacionamentos dele, eu também tinha ciúmes. Então, não podia tocar no nome de ninguém que ele já teve relacionamento, que eu ficava muito brava. Então, com um relacionamento tão conturbado, como é que vocês pensavam assim que ia ser o futuro desse relacionamento? Você pensava, por exemplo, Richard, que ela iria ficar dentro da caixinha que você imaginou, eventualmente, você ia casar com ela e você ia proteger ela de todos os homens do mundo? Ou você achava que não ia dar certo mesmo? Você, Natália, pensava que ele iria ser mais calmo, que ele iria mudar, que ele não ia ser tão ciumento? Como é que vocês projetavam esse futuro de vocês? Eu via do seguinte, eu tinha um pensamento, mas não passava, de que aquilo não ia dar certo, né? Que era passageiro. Até porque a gente não tinha uma direção para onde ir, onde aprender, né? A gente não tinha exemplos para estar falando isso é certo, isso é errado. Então, assim, na minha cabeça era algo passageiro, né? Vai chegar uma hora que eu vou estourar, vai ser o fim, acabou, cada um segue sua vida. Até porque de outros relacionamentos sempre foram assim, né? Então, para mim, isso era normal. Eu achava que não ia dar certo. Era passageiro, né? Esse pensamento era passageiro. Porque é normal. Hoje em dia, os jovens, né, que eram para estar pensando mais ainda no futuro, né, no amanhã, eles estão sendo incentivados a não pensar no amanhã. Então, quando vem o pensamento, isso aqui, será que vai dar certo? Será que eu devo investir isso aqui? Não quero pensar nisso, vou viver aqui o momento, né? Era dessa forma. É verdade. Viveu assim o hoje, sem planos. Será que a gente vai casar? Será? Se não der certo, cada um para o seu lado, vai ser mais uma bagagem que a gente vai carregar. Eventualmente, vocês foram convidados. Quem foi convidado primeiro para a terapia do amor? Fui eu. Alguém que, obviamente, via os problemas que vocês estavam vivendo. Sim. E via, né, participava, até teve momentos que viu as brigas, falou, não, vocês não vão chegar a lugar nenhum se for assim. E aí, através, convidou a gente para participar da palestra, e eu, de primeiro, já aceitei, porque eu falei, não, sempre achei que tinha um problema mesmo, e a gente precisava solucionar. O Richard depois começou a ir comigo. Você veio primeiro? Sim.
Nós vamos saber daqui a pouquinho o que aconteceu com este casal improvável, né, que tinha tudo para dar errado, como vocês estão acompanhando, por causa do ciúme extremo. Eles vão contar como que a terapia do amor mudou esse relacionamento e os mudou internamente. Você vai acompanhar agora o que significa o trabalho da terapia do amor. Como que casais solteiros que vêm aprender esse amor inteligente para primeiro se consertar, se curar e depois consertar o relacionamento. Conhecer a si mesmo antes de entrar em um relacionamento é uma das lições da terapia do amor. Tinha, como eu posso dizer, problemas psicológicos comigo mesmo, de achar não é capaz, não vai dar certo, tinha medo do não, essa que é a grande realidade, mas não sabia o porquê. É comum que as pessoas cheguem às palestras depois de terem se decepcionado em antigos relacionamentos, o que afeta muito a autoestima. Eu tive vários relacionamentos, eu fui noiva 3 vezes e eu casei por 2 vezes. Em 7 meses apenas, mesmo vendo as falhas dessa pessoa, eu aceitei me casar com ela por pressão. Na primeira semana eu percebi que eu tinha errado. E eu não tinha para onde correr. Eu fui procurar no mundo, né, uma amizade, um namoro, algo que preenchesse o meu vazio. Comecei a namorar com outro, fiquei com um rapaz durante 1 ano e pouco, namorando sério, fantasiando aquele 1000 coisas, né? Só que eu descobri que não era nada aquilo, que ele estava mentindo, que ele queria me usar, me jogar fora. Eu descobri que ele estava me traindo, que ele só queria me enganar. E aí eu larguei ele. Durante as palestras, uma verdadeira aula sobre o amor inteligente. A partir do momento que eu tive que tomar a decisão do divórcio, eu tive que me autoanalisar. Tudo que eu tenho aprendido aqui tem me ajudado a ter mais sabedoria para escolher. Eu comecei a entender, vindo para a palestra da terapia do amor, a entender o porquê dos meus complexos, a superar cada um deles. O Renato e a Cris, eles sempre falam que a gente tem que se valorizar, uma das coisas que eu aprendi bastante aqui. E hoje, por exemplo, eu não tenho mais esses medos, esses complexos de dizer, o Daniel não consegue, o Daniel isso. Não, hoje eu consigo dizer que posso ser feliz, sim, na minha vida amorosa. Algo que me chamou muito a atenção foi quando o Renato e a Cris me falou sobre o perdão. Ali não foi fácil. No começo eu queria, eu não conseguia, mas eu falei, não, eu vou ter que perdoar. E tudo mudou. Eu fui liberta desse sentimento, eu comecei a ter paz, eu comecei a me amar, a amar as pessoas ao meu redor. As pessoas costumam dizer assim, estou procurando alguém que me complete. E eu costumo dizer que se você se acha uma pessoa incompleta, se você está procurando alguém para te completar, pelo amor de Deus, não case. Porque quem procura alguém que lhe complete, vai colocar todas as expectativas sobre aquela pessoa. Isso não pode acontecer. Primeiro você tem que ser uma pessoa completa, sozinho, sozinha. Eu aprendi que vale a pena continuar, que tem sim novas chances. Eu estou forte, feliz e sabendo que existe sim um recomeço. E aí tudo veio dar certo na minha vida. Hoje eu sou solteira sim, só que sou uma solteira feliz, né? Porque eu encontrei o verdadeiro amor. Vale muito a pena vir aqui conhecer a palestra do Renato e da Cris, porque vai mudar completamente a sua visão, a sua mentalidade e, consequentemente, a tua vida externa, porque vale muito a pena. Gabriela e Michel sabem muito bem disso. O casal estava prestes a se separar, até que conheceram a terapia do amor. Nossa vida antes era de muitas brigas, muitas discussões, intolerância, né? Grosserias, de um modo geral. Nós não tínhamos muita paciência assim, diariamente. A gente vivia brigando, vivia discutindo por tudo. Caiu um copo no chão e já era motivo de discussão. Então a gente estava nessa forma, querendo até se separar. Nós estávamos com brigas mesmo de chegar ao ponto de ficar meses sem se falar, 2 meses dentro da nossa própria casa. Os filhos perguntavam pra gente por que vocês estão assim, por que vocês não estão se falando,
né? E estava assim, muito complicado o nosso relacionamento. O estado que estava nosso casamento era só vindo na palestra da terapia do amor para poder dar uma melhorada. Eles querem resolver um problema, né? Uma pessoa, o marido, ele não ajudou em casa, alguma coisa assim. A esposa quer resolver aquele problema. E ela tem razão. É um problema, precisa ser resolvido. Só que ela junta, ela adiciona a forma de resolver aquele problema com a emoção. Quer dizer, ela quer que ele raciocine, olha, eu chego tarde, eu preciso de ajuda. Ela quer que ele use a razão, que é o certo a fazer. Mas quando ela briga com ele, quando ela usa a emoção e começa a xingar, fala, você sempre foi assim, você nunca vai mudar, só eu que faço tudo aqui em casa, o que acontece? Ele não consegue usar a razão, porque ela misturou a razão com a emoção. E ele fica só vendo, então, agora, a forma que ela está falando com ele. O desrespeito, o maltrato, a desconsideração, o que ela xingou, o que ela falou. No primeiro dia, quando a gente chegou em casa, né, amor, a gente já mudou o comportamento, já não ficava discutindo, pensava antes de falar alguma coisa. Eu aprendi muita coisa aqui, como ter paciência, sabedoria, tolerância diante de todas as situações, inclusive dentro de casa, na família, com os filhos. O Renato, ele falou assim, para você pensar bem antes de falar alguma coisa para sua esposa, para não magoar, para não deixar ela triste. E eu foquei nisso. A gente consegue se entender com o olhar, as brigas não perduram, né? A terapia do amor foi muito importante na nossa vida e tenho que agradecer muito, né, ao Renato e à Cris por todo o aprendizado, né? Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Então foi um convite à Terapia do Amor que fez com que a Natália, primeiramente, viesse buscar ajuda e, em seguida, o Richard. Os dois estavam passando por problemas que estavam praticamente terminando o relacionamento. Ciúme extremo do Richard, a ponto de pensar em se matar, porque ele não conseguia controlar o ciúme pela Natália, e a Natália, ao mesmo tempo, também com o nervosismo, com a resistência, não queria deixar que ele mandasse nela, etc. Então, era insustentável esse relacionamento. Então, você foi convidada, foi a sua mãe que viu o problema de vocês, convidou você para a Terapia do Amor. Sim, porque ela viu as nossas brigas, presenciou, e ela falou, Natália, tem uma terapia, assim, uma palestra, e que era legal você estar indo, você e o Richard, para aprender, para ver se ajuda vocês, porque nós estávamos realmente precisando de ajuda, né? E aí eu fui, gostei, foi uma coisa assim que eu falei, nossa, encaixa, tudo que vocês, né, falavam, encaixa para o nosso relacionamento. E aí eu fiz o convite para o Richard, para estar vindo junto. Você veio logo, resistiu? Na semana seguinte eu fui, contra a minha vontade, porque eu tinha um pensamento de eu não preciso participar, porque eu tinha muito preconceito do que os outros iam pensar, né? Como homem, eu tinha que ser o responsável, eu tinha que tomar conta do meu relacionamento sem precisar de ajuda de um terceiro. E foi assim que eu fui. E participando das palestras, né, a gente vai mudando, vai melhorando, vai se transformando, mas o mais importante frisar é que a gente tem que estar ali aberto, né, aberto a aprender, aberto a ouvir e praticar. E foi assim que começou a mudar o nosso relacionamento. Então, o que vocês aprenderam que começou a ajudar vocês a mudar pessoalmente? Porque é como a gente sempre fala, o que muda primeiro é a pessoa, depois o relacionamento. Não adianta querer mudar o outro. Então, no seu caso, Natália, o que mudou, o que você aprendeu que te ajudou mais? O Richard, ele não pode ser assim, mas eu também tô errada no meu relacionamento. Eu também queria impor o meu jeito e eu tinha que começar a ser feliz para poder fazer o Richard feliz. Porque eu também não era feliz, nem comigo mesma. Então, eu falei, não, eu vou começar a ser feliz, vou começar a me tratar, né, por dentro, porque eu tenho esse complexo e isso também não tá me atrapalhando em outras áreas da minha vida. Então, eu comecei, aos poucos, a me policiar no meu jeito de ser, em tudo, em questão de roupa.
porque eu usava roupa, às vezes, decotada, que o Richard não gostava, então eu falava, não, eu vou maneirar na roupa, em tudo, assim, foi uma transformação de dentro para fora mesmo. E daí o Richard vendo também que ele começou a mudar. Comecei a tratar os meus ciúmes, né, aprender esse ciúme que vinha através da minha insegurança e através das bagagens que eu trouxe dos meus antigos relacionamentos, e foi colocando em prática, que a gente foi mudando, eu comecei a melhorar, comecei a ser um homem mais paciente, mais calmo, comecei a entender ela, porque eu tinha o costume de falar o seguinte, o erro é dela, não é meu. Comecei a conversar mais com ela, ter o diálogo, né, aprender o que ela queria de mim e o que eu queria dela. Então, assim, a base que faltava no nosso relacionamento, que era o diálogo, a conversa, em colocar em prática as coisas corretas, começou a acontecer. Agora, explique nas palavras de vocês, assim, como que acontece a transformação quando a pessoa vem para a terapia do amor? Vocês, que quem está assistindo em casa pode achar assim, então vai lá e de repente tudo muda, transforma. Como que é que as pessoas são ajudadas? O que acontece ali na palestra? Eu falo que a vida sentimental ela é diferente de algo que acontece imediato. Eu falo que é uma cicatriz, né? Quando a gente tem uma cicatriz, ela demora um tempo até ela secar, até ela fechar. E a vida sentimental é assim. Então não é, vou um dia na reunião, né, na palestra, e tudo está excelente, eu vou mudar. Não, foi uma luta, né? Foi um processo que nós passamos de transformação. Então, um dia nós íamos, aprendíamos algo, no outro dia a gente colocava em prática. E vocês pagaram para isso? Para curar essa ferida aí que vocês tinham, essas feridas, né? Não, foi totalmente gratuito, assim, o que a gente recebeu. E é igual o Richard falou, a gente ia, então, na palestra, falava, tem que ter mais diálogo, tem que limpar o terreno para construir o que é novo. Então, a gente começou. Então, é um passo de cada vez, né? E aí foi indo, porque uma perna do relacionamento sou eu e a outra é o Richard. Então, a gente foi caminhando, mas não é um passe de mágica, é aos poucos. Tem vezes que você vai errar, você fala, nossa, eu errei, né, de novo algum erro do passado, mas daí na hora você já quer consertar, você aprende a pedir desculpa para outra pessoa, gradativamente, né? Uhum. Então hoje vocês estão bem, estão noivos, vão se casar, está com o casamento marcado. Sim, senhor. Bem, olha, hoje em dia eu não tenho o que falar do Richard, é só elogios. Aquela pessoa ciumenta, até brinco, né? Falar, acho que você não me gosta mais de mim porque eu não tenho mais ciúmes. Assim, é uma coisa que eu tenho liberdade de ir e vir, ele também, porque a gente confia, não tem aquela, eu vou ficar vendo celular, rede social. Não, hoje em dia é totalmente diferente. Pessoas próximas a nós viram essa transformação e têm interesse, né, em conhecer, em participar. Eu brinco que a terapia do amor pra gente ela é um manual de como ter um relacionamento feliz, né? É igual um manual, a gente lê, aprende ali e coloca em prática. Então é isso que eu levo para minha vida, né? A terapia hoje ela faz parte da nossa vida. E eu falo que a vida sentimental ela é a parte mais importante, né, de um relacionamento. Porque quando você está de cabeça quente, discussão, com problemas, isso acarreta em outros problemas. Num problema profissional, no problema familiar. E hoje, estando bem na vida sentimental, as demais áreas estão também excelentes. E agora vocês estão na fase do noivado preparativo para o casamento, é uma nova fase do relacionamento de vocês. Em breve vocês vão se casar, vai ser uma nova fase, o começo do casamento. E essa manutenção é importante, vocês continuarem recebendo os ensinamentos. Que é importante você em casa entender que quando alguém vem para a terapia do amor, para a palestra, não é necessariamente porque a pessoa está com um problema, mas muitas das vezes é porque a pessoa quer prevenir o problema. Porque todas as fases do relacionamento que mudam, né? As fases vão chegando. Você pode estar aos 10 anos, aos 20 anos do casamento, aos 30 anos do casamento, ou qualquer outro evento significante que aconteça na sua relação pode mudar a relação. Você tem que saber como lidar com isso. E a terapia do amor está aí para ajudar você. Nesta quinta-feira, nós estaremos ajudando os casais, Cristiane, como a Natália e o Richard, que sofrem com ciúme extremo, além de outras coisas. Extremo, e nós convidamos... Ciúme extremo. Se você sofre, se isso tem sido um problema para você, o seu relacionamento está sofrendo por causa de um ciúme, então essa quinta-feira é para você. Às 10 horas da manhã e também às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, às 15 horas com o Cucato e com a Cíntia e em todo o Brasil onde acontece a terapia do amor. Se você quiser mais detalhes, mais informações, ligue agora para o 011 3573 3535.
ou então acesse o nosso site oficial terapiadoamor.tv. E a palestra é gratuita, aberta ao público, tá bom? Um pouquinho de ciúme não faz mal a ninguém. O problema é quando o ciúme se torna excessivo e devastador. Eu já te pedi. Para de me ligar. Não deu pra você entender ainda? Ana, só me responde uma coisa. Você tá com alguém? Ah, chega, Thiago. Ciúme. Minha agenda de clientes, meus amigos. Você apagou todos os meus contatos, Isis. Você tá ficando louca! Ele está entre as 3 maiores razões das separações e divórcios. Então você tá chegando, não é, Ricardo? Faz 2 horas que você já tá chegando. Ciúme. Então você é o motivo do inferno do meu casamento, né? É você! Calma, é você o motivo do inferno, né? O ciúme tem te dominado? Que fotos eram aquelas? Como você pode fazer isso comigo, Graça? Pedro, para com isso. O ciúme é uma insegurança, uma fraqueza. E na próxima palestra, você vai aprender a única forma de se ver livre dele. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 horas, às 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. A pessoa que sofre com ciúme, ela precisa de ajuda. Porque se ela não buscar essa ajuda e resolver o que está acontecendo dentro dela, e através de resolver o que está dentro dela, também resolver o que o outro pode estar fazendo de errado, que provoca o ciúme, ela poderá levar esta relação para algo doentio e até perigoso. Preste atenção nesta matéria que nós vamos mostrar agora, Cristiane, que é um dos casos que mais se vê nos noticiários policiais. As pessoas que agridem aquelas que elas amam por causa do ciúme. O ciúme é uma doença da alma. Então, não é você simplesmente falando, eu não vou mais ser ciumento ou ciumenta, que vai mudar. Né? É uma doença. Então, ela vai piorando, porque enquanto você não trata essa doença para curar de vez, ela tende a piorar. Então, primeiro, a pessoa começa a gritar, começa a fazer barraco e ela pode até chegar a agredir e, como no exemplo dessa matéria que você vai ver, matar. Preste atenção. Esse enredo todo mundo conhece. Olhares, atração, carinho, beijos e, enfim, a paixão. O casal vive um conto de fadas, mas aí, muitas vezes, entra em cena um sentimento capaz de levar tudo para o buraco: o ciúme. O ciúme é considerado pelos médicos uma espécie de paranoia. A pessoa acredita ser vítima de uma conspiração. A fronteira entre a certeza e a imaginação se torna vaga. E a dúvida vira delírio, obsessão. Num bar, numa boate, no carro ou mesmo dentro de casa. Para o ciumento, a crise não tem hora nem lugar e pode acabar numa explosão de raiva. Quebrei meu celular no chão, já deletei meu Facebook pra não ter mais briga. A gente já brigou na frente do prédio, tipo, de ter mó vexame, assim, mó vergonha. O namoro com o Márcio já tem 3 anos. A quantidade de brigas, Juliana já perdeu a conta. Você não se controla quando você tá com ciúmes. A briga mais feia foi com uma rival. Já briguei com menina de achar que tava dando em cima dele, de achar que tinha coisa com ele, ir pra cima, assim, de sair na mão mesmo, ter que ser expulsa da balada, no tapa, puxar cabelo e cair no chão, ter que separar, mó vergonha. Ciúme a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Em Vila Velha, Espírito Santo, acabou em chamas. Um dentista inconformado com o fim da relação colocou fogo no carro da ex-namorada e acabou preso. Elas próprias sabem quando são muito ciumentas e elas sabem quando elas são descontroladas. Elas já passaram o sinal vermelho anteriormente. Só que algumas vezes o final é trágico. Patrícia Longo foi encontrada morta na caminhonete. O principal suspeito sempre foi o marido, o promotor Igor Ferreira da Silva.
Pimenta Neves é acusado de matar Sandra Gomide com 2 tiros a queima-roupa. O ex-namorado de Mércia Nakashima foi logo considerado o principal suspeito da polícia. A lista de vítimas do ciúme é longa. Este conjunto habitacional em Santo André, na Grande São Paulo, foi cenário de um crime passional que sensibilizou o país. Aqui, em 2008, um jovem inconformado com o fim do relacionamento invadiu o apartamento da namorada. Ela e os colegas de classe que faziam trabalho escolar viraram reféns. Acabou com a minha vida. Lindenberg Alves, na época com 22 anos, estava armado e disposto a reatar o namoro. Eloá Pimentel, 7 anos mais nova, não queria. Ele não ia ter capacidade de ter uma moça que nem a Eloá, então ele não queria perder. Mas quando as pessoas buscam ajuda, essa história pode terminar feliz, né? E nós ajudamos muitas pessoas, muitos casais e até pessoas que já não estão mais em um relacionamento porque terminou o relacionamento por causa desse ciúme doentio. Elas vêm primeiro buscar ajuda para si e isso ajuda a resolver o problema do relacionamento também. E ela tem que entender, Renato, que a culpa desse ciúme não é da outra pessoa. Você é uma pessoa ciumenta, extremamente ciumenta, e você normalmente fala assim para si mesmo, ó, eu sou assim porque ele olhou para o lado, porque ela fez isso, fez aquilo. Mas existe o ciúme normal, né? O ciúme que vem, por exemplo, se o marido trai, claro que ela vai ficar com ciúme, claro que ela vai ter problemas de confiar de novo, isso é normal, nós não estamos falando desse ciúme. Nós estamos falando de um ciúme que é anormal, que o marido, a esposa não fez nada, não está fazendo nada e você tem ciúme. E você fica ali sempre pensando que aquela pessoa vai te trair, que ela está te traindo. Você fica vendo coisa, você não tem paz, você vive escrevendo, mandando texto para pessoas, querendo saber todos os segundos da vida dela. Esse tipo de ciúme não é culpa dela. Você tem um problema dentro de você. E mesmo se você terminar esse relacionamento, esse ciúme vai continuar com você. Você vai entrar em outro relacionamento e você vai fazer a mesma coisa. Porque você não sabe nem de onde isso está vindo. E o pior é que quanto mais você manifesta esse ciúme, mais você estraga as suas chances de ficar com esta pessoa. Porque você vai estressando, destruindo a relação, sufocando a outra pessoa. Eu tenho certeza que você não se sente bem assim. Eu tenho certeza que dentro de você, você sente um furacão de emoções. Você sente como algo que estivesse te consumindo por dentro. Te consumindo, literalmente te consumindo por dentro. E você não sabe como parar isso. Nós vamos ajudar você. Nós vamos mostrar a você que há uma solução para isso, para você não continuar nesse inferno pessoal e nem infernizar a vida do parceiro por causa dessa insegurança que você sente. Veja só a história do Emerson e da Juliana, que tinham um problema de ciúme no relacionamento. Estavam prestes a se destruírem. Estavam se destruindo já. Mas conseguiram salvar a relação porque colocaram em prática o que aprenderam nas nossas palestras. Preste atenção. A era das redes sociais é um prato cheio para os ciúmes, um sentimento que de inofensivo não tem nada. O ciúme acho que é a pior coisa que pode existir dentro de um relacionamento, né? Porque ele pode devastar um relacionamento, destruir, né? Às vezes o motivo dos ciúmes não é nem tão forte, mas a briga que acontece por causa do ciúme acaba gerando situações piores, né? Juliana e Emerson sabem muito bem o quanto a falta de confiança pode abalar a vida de um casal. Eu era uma pessoa muito ciumenta, eu era possessiva com ele, ele não podia tirar o visto por último do celular, que eu já perguntava por quê. No Facebook também, por causa de Facebook também a gente brigava muito. Eram muitas discussões, muitas brigas assim que eram sem lógica nenhuma, né? Sem motivos, na verdade. E nessa dependência dessa cobrança,
eu ficava muito nervoso, né? A gente não tinha mais diálogo, então veio constantemente as brigas. Buscando melhorar o relacionamento, o casal começou a frequentar a terapia do amor, mas não vivenciaram o que escutavam nas palestras. A gente discutiu aqui na porta do templo, a gente discutiu, fomos embora para casa discutindo, e foi aí quando a gente decidiu terminar, cada um para o seu lado. E eu decidi de não vir mais para a palestra. A briga que parecia o fim era só o início. Juliana e Emerson conversaram e decidiram que dali para frente tudo seria diferente. A gente começou a colocar em prática tudo que era falado pelo Renato, pela Cris, e deu certo. Hoje estamos em mil maravilhas. E eu me lembro que o Renato, ele sempre fala nas palestras, né? Vim, ouvir, praticar e obedecer. E a gente não estava praticando. E foi o ponto que a gente sentou e conversou e falou assim, peraí, falta praticar. E nisso a gente começou a praticar tudo que era falado na palestra, constantemente, e a nossa vida mudou radicalmente. Agora eu sou mais calma, né? Quando eu vejo as coisas, algumas coisas que eu não gosto, eu chego e falo para ele com jeito, né? Para não acontecer o que acontecia antes. Começou pela mudança da Juliana, né? Na parte da reconstrução do eu mesmo, e a gente parou, pensou, deu uma analisada e viu que ia ser bem melhor para os dois. A Cris falou uma vez que cobrando a gente não ia conseguir mudar ele, né? E aí que eu escutei isso, aí eu parei de cobrar ele, eu parei de questionar ele nas coisas. A mudança começou nele também, ele percebeu, né, que eu estava mudando e ele começou a mudar também, o jeito de falar. As palestras ajudaram demais e estamos muito felizes. Hoje eu sinto que eu estou livre daquele ciúme, daquela possessividade. A Juliana sabe conversar comigo, eu sei entender ela mais, a mudança veio por parte dela e automaticamente veio para mim. Hoje está bem melhor do que era antes, né? Tá 100%. E a mudança veio pra gente, veio de uma tal forma que a gente abraçou com as duas mãos, né? Estamos muito felizes, muito. Então, o ciúme estava matando, destruindo o relacionamento do Emerson e da Juliana, ao ponto de, quando eles vieram para a palestra, a primeira vez, eles chegaram a brigar na porta do templo e ir embora. Quer dizer, a coisa estava feia mesmo. E eu imagino, Renato, como tem pessoas, às vezes, até que falam assim, não, eu vou lá. Mas elas brigam antes de ir, até antes de decidirem pegar o carro e vir. E elas não vêm. Por causa disso, elas não... Você não entende, olha só. Não é você não fazendo nada a respeito que vai resolver essa situação. Não faz sentido, né, Renato? E também porque, sabe por que eles brigam? Porque eles pensam assim, não, é porque você não muda, é porque você não que adianta, faz isso. Né? O que adianta tentar alguma coisa? E não é por aí, você tem que olhar para si. Nós repetimos aqui o que a Juliana falou agora na história. Com a reconstrução do eu, a reconstrução do seu interior, você vencer coisas como ciúme, insegurança, desconfiança, superar o passado, porque vocês têm uma história atrás de vocês que é como um caminhão, uma carga pesada que vocês vão carregando e tentam avançar e não conseguem, porque vocês não sabem se livrar desta carga. Então, vocês precisam aprender a se livrar disso primeiro, aqui dentro, para que o relacionamento automaticamente venha a funcionar. E é isso que nós ensinamos as pessoas a fazerem através da palestra da Terapia do Amor. Inclusive, Renato, nesta quinta-feira, nós estaremos também falando com as pessoas que estão querendo reconstruir a confiança dentro do relacionamento. Exato. Nós temos a palestra às 20 horas, onde nós vamos ajudar os casais que estão com ciúme extremo. E você que quer reconstruir a confiança, nós teremos às 19 horas um bate-papo para ajudar os casais, tirar dúvidas especificamente para aqueles casais que já sofreram quebra de confiança na relação, estão querendo reconstruir o relacionamento, mas está difícil.
após uma traição, após mentira, quebra de promessas. Você quer confiar nessa pessoa de novo, você quer acreditar no seu marido, no seu namorado, na sua esposa, mas está difícil, você carrega a mágoa e muitos sentimentos ruins dentro de você. Como reconstruir o relacionamento após a quebra da confiança? Nós vamos ensinar, vamos falar com os casais que querem esta ajuda num bate-papo direto, específico e informal, a partir das 19 horas, que vai ser antes da palestra, só com esses casais. Você é bem-vindo para estar com a gente neste bate-papo. E você solteiro que está assim, mas e eu? E eu, Cris e Renato, o que vocês vão fazer por mim essa quinta-feira? Bom, você sabe, Renato, que todo solteiro inseguro vai ter problemas no relacionamento também, né? Você, às vezes, é uma mulher que vive se sentindo insegura quando tem outra mulher bonita, sabe? Qualquer mulher chega... Você já olha e você já repara e você já se sente inferior a ela. Você talvez é uma pessoa que tem que ficar mostrando o seu corpo, usando tipos de roupa para chamar a atenção. Na verdade, você está ali encobrindo uma insegurança. Uma insegurança enorme que você tem a seu respeito. Você acha, talvez, que para chamar a atenção de um homem, você tem que mostrar o seu corpo. Para chamar a atenção de um homem, você tem que rir muito alto e fazer certas coisas, sabe, que você nem gostaria de fazer. Isso é uma insegurança e você tem que tratar. Ou, às vezes, para chamar a atenção do namorado, do marido, ela tem que agir de forma provocante para os outros, para ele prestar atenção nela. Ele acaba brigando com ela, mas de certa forma doentia, ela gosta dessa atenção, porque pelo menos ele briga por ela. Quer dizer, às vezes a pessoa, ela pensa que ela não tem problema de ciúme, porque ela não está em um relacionamento ainda. Ela está solteira. Então, para que ela vai? Ela não tem problema de ciúme. Mas o dia que ela entrar num relacionamento, ela vai ter problema, porque ela tem a raiz do ciúme, que é a insegurança. Então, você também que está aí olhando as fotos do seu ex no Facebook, nas redes sociais, você fica acompanhando a vida do seu ex, da sua ex, e aquilo te remói por dentro. Aquilo faz você pensar, poxa, essa pessoa já está em outra, já está namorando, vai casar, já casou e eu estou aqui. E até quando você vai ficar parada no tempo? Preste atenção na pergunta. Até quando você vai ficar parada no tempo, no passado? A sua vida precisa andar, mas para andar você precisa resolver o que está aqui dentro. Parar de ficar presa e preso ao passado. Então, nós vamos ajudar você a fazer esta mudança nesta quinta-feira. Na Terapia do Amor, aqui no Templo de Salomão, 2 horários, 10 da manhã e às 8 horas da noite, nós estaremos nessas palestras. Às 19 horas com os casais que querem ajuda para reconstruir a confiança na relação. E você que prefere o horário da tarde, às 15 horas, o Cucato e a Cíntia estarão com vocês. Um pouquinho de ciúme não faz mal a ninguém. O problema é quando o ciúme se torna excessivo e devastador. Eu já te pedi. Para de me ligar. Não deu pra você entender ainda? Ana, só me responde uma coisa. Você tá com alguém? Ah, chega, Thiago. Ciúme. Minha agenda de clientes, meus amigos. Você apagou todos os meus contatos, Isis. Você tá ficando louca! Ele está entre as 3 maiores razões das separações e divórcios. Então você tá chegando, não é, Ricardo? Faz 2 horas que você já tá chegando. Ciúme. Então você é o motivo do inferno do meu casamento, né? É você! Calma, é você o motivo do inferno, né? O ciúme tem te dominado? Que fotos eram aquelas? Como você pode fazer isso comigo, Graça? Pedro, para com isso. O ciúme é uma insegurança, uma fraqueza. E na próxima palestra, você vai aprender a única forma de se ver livre dele. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 horas, às 15 e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. O que é pior? A distância medida por quilômetros ou aquela criada por quem vive sob o mesmo teto? Nós éramos um casal de aparência, a gente morava dentro da mesma casa, mas era tudo separado. Como ela fazia as coisas tudo para me irritar, eu olhava daquela maneira, então eu falava, não tem jeito. Quer brigar? Então vamos brigar.
quer discutir, então vamos discutir. Ao invés de me bater, ele quebrava o guarda-roupa, ele quebrava a porta, ele simplesmente virou pra mim e falou: você quer ir embora, pode ir, eu não vou atrás de você. E foi o que eu fiz. E aí foi quando eu decidi buscar nas palestras, né, da terapia do amor essa mudança. Foi quando ele foi me procurar pra gente voltar. E no primeiro dia da palestra eu entendi que a mudança começava em mim. A Cristiane e o Renato passavam uma direção nessa palestra e eu vi a mudança nela. E eu me interessei de estar junto. Foi quando eu comecei a participar dessas palestras, a ver a dedicação dela, e eu também comecei a me dedicar junto, para a gente poder vencer no casamento. Foi onde que tudo mudou. Foi na terapia do amor que Simone e Wagner venceram a distância que existia entre eles, através de lições valiosas sobre a vida a dois. Às vezes a pessoa chega a ser uma pessoa agressiva, porque ela foi tão programada a resolver tudo, a dar conta de tudo. Então ela começou a ser aquela pessoa que tudo tem que ser do jeito dela. Tudo tem que ser do jeito dela porque ela tem que estar em controle de tudo, tem que estar em controle de tudo. E aí ela se torna uma pessoa estressada, claro, porque você não tem controle de tudo, nós sabemos disso. Ela se torna uma pessoa estressada, ela entra num relacionamento, ela não consegue ser carinhosa, gentil, doce, ela não consegue. Porque ela foi programada para ser agressiva, para resolver os problemas. Que tem o lado bom, você tem que resolver, você tem que dar conta realmente, você tem que sobreviver. Mas isso, às vezes, prejudica a sua vida amorosa. Eu aprendi a apreciá-lo. Né, mostrar para ele que ele é importante para mim, importante na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa contente, uma pessoa feliz, uma pessoa que eu não tenho aquele senso de explosão, pegar, explodir e já quebrar as coisas. Não, a gente escutou nessa palestra coisas que agregam no nosso relacionamento, que somam pra gente. Nós aprendemos o amor inteligente, aprendemos que é possível sim, hoje, com todos esses problemas do dia a dia, da sociedade, que é possível sim ter um casamento feliz. Em apenas 4 palestras, Rosa comemora as mudanças em si e em seu relacionamento. Eu antes era uma pessoa nervosa, qualquer coisa eu ficava muito brava, explodia, principalmente com meu marido. E eu bebia muito, então quando eu ficava brava, eu saía para beber, eu achava que aquilo ia aliviar. A gente bebia, só que não bebia junto. Quando eu ficava brava com ele, ele chegava no outro dia, na outro final de semana eu dava o troco, eu ia e fazia, igual o que ele estava fazendo. Como que ele ia mudar se eu não mudasse? E eu só fui perceber isso quando eu cheguei e ouvi sobre isso, que você que tem que mudar primeiro. E a partir do primeiro dia que eu pisei na terapia do amor, que eu vi a primeira palestra, que eu vi tudo e saí de lá, não esqueci de nada do que eu vi, eu já começou a mudar tudo dentro de mim. Tipo, eu não queria mais beber, eu não queria mais aquelas amizades que só me levavam pro lado errado. Hoje eu tô mais calma. A ansiedade eu não tenho mais, não tive mais nenhuma vez só. Tipo, se passar por qualquer coisa agora, eu tô mais forte. Toda vez que eu venho, eu saio feliz. Eu fico louca para que chegue logo quinta-feira. As palestras têm também a finalidade de levar conhecimento sobre o amor inteligente. Eu me achava inferior às outras pessoas, eu me achava feia, por mais que eu me arrumasse e tudo, mas a minha autoestima era muito baixa. A minha autoestima, a verdade era essa. Eu era muito sentimental, eu usava muito o coração, eu agia pelo coração. E eu aprendi que o amor inteligente é você usar a mente, a pensar, você tem que pensar. Eu aprendi a me curar e a me fortalecer. Hoje eu sou uma pessoa forte. Eu tô só e preciso encontrar alguém para ser feliz, fazer minha companhia. Eu espero encontrar meu amor próprio e também meu grande amor, né? Você nunca coloca muros e paredes ao redor do que não tem valor. Muros e paredes protegem alguma coisa de valor. Então, quando você entende o seu valor, você desenvolve esse senso. Espera aí, eu tenho a consciência clara do que eu vou aceitar
e do que eu não vou aceitar. A gente já tinha um relacionamento bem saudável, né? Estava muito bem, a gente está há 3 anos juntos, né? Recentemente até noivou. Então, assim, quando a gente decidiu vir, foi mais para poder fortalecer a união que a gente já tem, aprender coisas novas, saber se colocar mais no lugar do outro. E com o Renato e com a Cris, a gente aprendeu muito isso, né? Eles trazem lições que são de grande valia para o relacionamento, né? E a gente cada dia está mais unido. A importância de vir até a terapia do amor é justamente fortificar, e mesmo que qualquer coisa abale nosso relacionamento, a gente tem uma estrutura, né? A gente tem uma base. E é esse o motivo da gente estar sempre vindo. Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 10 horas e às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos agora responder a pergunta desta aluna lá do Pará. Eu tenho 26 anos, meu marido tem 32 anos, nós estamos casados há 1 ano e 8 meses e ele tem alguns meses um jogo no telefone dele que tem feito ele me deixar de lado totalmente. Ele passa o dia trabalhando, mas quando ele chega em casa, ele fica o tempo todo no jogo. Ele só para jantar e toda vez que eu vou cobrar ele, que ele precisa me dar atenção, precisa me dar carinho, ele tem reclamado, ele tem achado ruim, a gente tem brigado muito, muitas vezes ele até diz que é melhor a gente se separar, ele diz que é um lazer, só que ele quer fazer isso de uma maneira que ele me exclui, isso tem me deixado muito triste. E também eu sou muito ciumenta, eu tenho cobrado dele essas coisas e isso tem causado muitas brigas, muitos atritos no nosso casamento. Queria saber com vocês o que eu posso fazer para estar melhorando e que ele também venha mudar. Realmente o seu marido é um sem noção, ele está errando, ele está dando toda a atenção dele para um videogame, né? Ele está errado. Mas, quando você cobra, amiga, você está errando também. Porque ele não aceita, e ele, como qualquer outra pessoa no mundo, não aceita ser cobrado. Ninguém gosta, por exemplo, faz carinho em mim, Renato. Renato, você tem que fazer carinho em mim. Dá atenção, Renato. Olha só, não fica legal, né? Você coloca a outra pessoa numa situação assim constrangedora, porque ela vai fazer assim, ó. Tá bom, toma aqui, carinho. É a mesma coisa que dizer não faça carinho em mim. Né? É o contrário, o resultado é o oposto. Né? O ruim é que irrita a outra pessoa. E quando ele está jogando, ele está num escape. Né? Você diz, ele trabalha o dia todo, chega em casa, fica no celular. Então, aquilo ali é um escape que ele procura. Ora, a única maneira que ele vai ser motivado a sair daquele joguinho é se ele tiver algo mais interessante fora do celular. Mas quando ele olha para fora do celular, tá lá você cobrando, chateando... E com certeza com aquela cara, né, chateada. Então, aí é que ele se enfia mais no celular. Então, ele está errado, ok? Está errado. E os maridos sem noção que estão me assistindo aí agora, peguem a deixa, peguem a dica, ok? E parem. Parem de ter relacionamento com o celular. Use o seu celular para o que é necessário, mas tenha relacionamento com a sua esposa. Saiba proteger os momentos com a sua esposa. Mas você, esposa, não deve ficar chateando, se tornando menos interessante ainda do que aquele joguinho que ele está fazendo no celular, ok? Cuide de você. Dê atenção a você mesma. Vai ser um período de teste em que você vai ter de ignorar o que ele está fazendo, cuidar de você. E quando ele procurar você, então você fique agradável para que ele tenha interesse de estar naquele momento com você, ao invés de enfiado no celular, tá bom? Fica a dica para você. Nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã com mais respostas às perguntas dos nossos alunos. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com para enviar a sua pergunta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.